Agora sim. Bom dia, Lu, bom dia, Natália. Não, vou iniciar a nossa gravação aqui. Ignorar as políticas aqui, beleza. Vamos lá. Nossa aula de execução penal, projetando a telinha para vocês aqui. Vou projetar o código. Bom dia, Jeane. Bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Eita, peraí que eu preciso achar. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Má. Vamos lá, vamos lá. Preparei um materialzinho aqui para vocês que eu vou disponibilizar no final da aula. Essa matéria aqui, hoje nós vamos aprender os efeitos da condenação penal. Vou projetar para vocês aqui, então, efeitos da condenação. Fiz aqui antes disso, eu fiz aqui um quadrinho mostrando os efeitos da condenação penal. Vejam só. Que matéria que é essa? O que nós vamos falar na aula de hoje sobre isso? A condenação penal, gente, ela surte efeitos além da própria segregação da pessoa. Além de, nós estamos estudando até agora para saber, a pessoa comete um crime, ela vai responder por esse crime, ela vai ter uma pena. Mas além de pagar por essa pena, além de pagar essa pena, o mal praticado, a gente vai aprender na aula de hoje que existem outros efeitos da sentença penal. Nós temos, então, efeitos da sentença penal principais e secundários. Até agora, a gente focou no efeito principal, que nada mais é do que a execução da pena, né? A medida de segurança ou a pena para os inimputáveis. Nas próximas aulas, nós vamos estudar a medida de segurança. Mas na aula de hoje, nós vamos aprender quais os efeitos de uma condenação criminal na vida de uma pessoa. E nós vamos ver que existem efeitos principais e efeitos secundários. Uma sentença criminal nas costas de uma pessoa vai gerar vários efeitos contra ela, além daquele de simplesmente cumprir uma penalidade. Vamos então analisar esses pontos de efeitos da condenação, né? Na verdade, para ficar uma coisa bem fácil essa introdução à aula, né? A marca deixada por uma condenação penal na vida da pessoa, ela vai além da punição. Ela vai além de fazer com que a pessoa cumpra a pena. O nome dessa pessoa, então, vai estar gravado lá para sempre ou até bastante tempo lá nos registros criminais. Vamos lá, então, para o material que eu preparei para vocês. A qualquer momento, se vocês não entenderem, fica à vontade. Aqui a gente está em pouquinha gente, então pode me cortar à vontade para fazer perguntas, tá? Então, a aula de hoje, efeitos da condenação. Estamos inaugurando, então, o segundo bimestre desse semestre aqui, que nós estamos quase na totalidade aqui online. Vamos lá. O que é condenação? Primeira coisa, o que é uma condenação? Aí eu coloquei aqui o conceito. É um ato exclusivo do Poder Judiciário que, representado por um dos seus membros e depois de obedecido o devido processo legal, aplica a sentença de uma pena ao agente culpável, reconhecido como responsável por um fato típico e ilícito. Olha só, condenação, né? Nada mais é do que um ato exclusivo do Poder Judiciário. Somente juiz condena, promotor não condena, delegado não condena. Então, se for condenação, ela tem que ser advinda do Poder Judiciário. Mas não basta só isso. Para que essa condenação seja válida,
ela tem que ter sido garantida durante o processo a ampla defesa e o contraditório. E no final, tendo reconhecido que aquele agente foi o que infringiu a norma. Essa é a condenação. Lá no final, né, essa condenação pode surtir uma pena privativa de liberdade, ou uma pena de multa, ou as duas. Além disso, essa pena privativa de liberdade, ela ainda pode ser convertida em restritiva de direitos. Esse daqui, desculpa, gente, é o efeito principal da condenação, cumprir a pena. E aí eu coloquei ali, né, pressuposto. Sentença penal condenatória. Pouco importa a sanção penal aplicada, né? Pode ser pena privativa de liberdade, pode ser pena restritiva de direitos ou pode ser multa. Os efeitos vão advir da condenação. Então, muito importante, para que surtam esses efeitos da condenação, é preciso que a pessoa tenha sido condenada. Então, prestem atenção aqui. Vamos pensar numa situação em que a pena privativa de liberdade era de até 2 anos. A pessoa foi lá e teve vamos supor, um acidente de trânsito, e aí o crime que aconteceu foi uma lesão corporal de natureza culposa, né? O motorista, então, bateu em um pedestre, esse pedestre quebrou o braço e teve uma lesão corporal de natureza culposa. Lembrando que na natureza culposa, não interessa se grave, gravíssimo ou leve, vai ser culposa, vai ser, então, destinado lá para a Lei 9.099, a pena de até 2 anos, né, na culposa. Ótimo. E aí, vejam só, na lesão corporal culposa, faz-se um acordo lá no Juizado Especial Criminal. Vai lá e faz um acordo. Esse acordo pode ser de transação penal ou esse acordo pode ser de composição civil dos danos. Imaginem só que chega lá na primeira audiência, na UNA, né, audiência UNA, chega lá e o promotor oferece para o réu o seguinte, vai falar, olha, a vítima está aqui, ela teve uma despesa de R$ 80 com remédio e ela deixou de trabalhar 2 meses devido à lesão. Ela ganha R$ 1.000 por mês, vamos fazer um acordo aqui, você paga R$ 3.000 para ela, 3 parcelas de 1.000 e a gente não te processa. E aí a pessoa aceita, vai lá, entrega os 3 recibos durante 3 meses, cumpre o acordo certinho. Nesse caso, vejam, não vai ter condenação, porque a extinção da punibilidade ela vai se operar antes da condenação. Faça um acordo para não ter condenação. Então, em decorrência disso, não vou ter efeito da sentença. Vejam, então, quando eu estou querendo enfatizar isso, é para dizer, esses efeitos só vão existir se tiver condenação. Se tiver um acordo antes da condenação, não tem condenação. A mesma coisa, um efeito que é a reincidência, né? Se a pessoa fez um acordo antes da condenação, ela não é reincidente, né? Ela não vai ter o efeito da condenação, que vai ser o próximo crime, ela se torna reincidente. Então, vejam a importância desse início aqui da aula. Eu preciso saber que, para surtir efeitos, essa pessoa tem que ter sido condenada. Se ela fez um acordo na justiça e ela não passou por uma condenação, ou ela foi absolvida, qualquer tipo de absolvição, então não tem efeito da condenação. Esse aqui é o ponto inicial da nossa conversa. Para que existam, então, os efeitos, eu preciso de condenação. É que na prática surgem muitas dúvidas, né? Surgem muitas dúvidas. Volta e meia chega pessoas perguntando assim, professora, mas ele fez um acordo, suspendeu o processo, extinguiu a punibilidade. Se ele cometeu outro crime, ele é reincidente? Não, porque não teve condenação. A reincidência é um dos efeitos da condenação. Pode ser que ele não tenha, e ele não vai ter mesmo, direito a um outro benefício desse, porque é de 5 em 5 anos. Porém, reincidente ele não será.
Vamos lá, então. Vamos lá saber quais são os efeitos da condenação. Efeitos da condenação são todas as consequências que, direta ou indiretamente, atinge a pessoa do condenado por sentença penal transitada em julgado. Então, preciso dessa sentença penal transitada em julgado para que haja efeito. Estou insistindo nisso porque daqui 2 minutos, né, a gente esquece. Então, para condenação, efeito da condenação, eu preciso da sentença. E aí eu fiz um quadrinho aqui que ficou meio para cá e para cá, mas tentei fazer para ficar certinho. Olha só, os efeitos da condenação. Nós temos efeitos principais e efeitos secundários. Vamos lá. Nos efeitos principais da condenação, nós vamos ter a imposição de pena ou medida de segurança. Qualquer pessoa leiga por aí que a gente pergunte qual que é o efeito da condenação, já vai vir na mente dela. Um efeito da condenação, ou o único efeito da condenação, é fazer com que essa pessoa cumpra a pena, né? Iniciou-se a fase de conhecimento, passa-se agora para a fase de execução de pena. Ela vai cumprir a pena que ela foi condenada. Aí a gente tem que lembrar, e se ela já tinha, ela já estava, então, presa, ou ela já cumpriu parte da pena, né? Nesse caso, nós teremos uma detração. O tempo que ela ficou presa durante o processo será contabilizado agora para esse fim. Agora eu tenho a prisão decorrente de sentença. A pessoa foi condenada a 9 anos, mas ela ficou 1 ano presa antes de terminar o processo. Então ela ficará mais 8 anos. E isso vai surtir reflexos também na hora da fixação do regime de cumprimento de pena, né? A detração, o nome é difícil. A detração vai servir para isso. Opa, se ela já cumpriu um período que ela possa, então, progredir de regime, vai ser essa hora aqui que vai ser aplicada a benesse, né, da progressão de regime. O efeito principal, ótimo. Nós temos também efeitos secundários da condenação. E esse aqui é só para quem é técnico, né? Os efeitos secundários da pena, eles vão servir só para nós aqui que estamos no curso. Isso aqui, pessoa leiga não vai saber. E esses efeitos secundários, eles podem ser penais ou extrapenais. Penais, porque vai reverberar dentro da seara penal. Alguns deles nós já estudamos, né? Por exemplo, uma condenação criminal que venha, ela vai impedir que continue o livramento condicional. Na aula passada, né, nas aulas passadas, nós estudamos o livramento condicional, suspensão condicional da pena, nós estudamos esses institutos e nós vimos que a causa de revogação desses institutos se há de vir uma nova condenação penal. Essa nova condenação penal vai ser um reflexo secundário penal. Por quê? Porque vejam que essa nova condenação que veio está atrapalhando um benefício que ele tinha aqui. Atrapalhando e atrapalhando por quê? Porque é um efeito da condenação. Se você é condenado de novo e estava com um benefício lá, ó, seu benefício vai ser revogado. Existem vários efeitos penais de uma sentença que eu vou colocar para vocês aqui alguns exemplos. E depois, efeitos extrapenais, ou seja, efeitos que estão fora da seara penal, que vai reverberar lá pela esfera civil ou administrativa. Nós vamos ver que existem efeitos específicos e efeitos genéricos. Qual que é a diferença? Nos efeitos, nos primeiros efeitos, os específicos, o fato da condenação já faz com que a pessoa tenha que, por exemplo, devolver o produto do crime ou indenizar a vítima pelo valor. E temos outros efeitos que, para terem validade, é necessário que o juiz coloque de forma fundamentada na sentença, né? Por exemplo, né, coloque na sentença
que a pessoa vai perder o poder familiar, não vai mais poder ter poder sobre o filho. Vamos lá para ver quais são esses efeitos. Eu troquei de tela aqui sem querer. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Os efeitos secundários. O que é secundário? Vamos pensar naquele efeito por exclusão. Tudo que não for específico vai ser secundário. Aí eu coloquei aqui, efeitos secundários. Por exclusão da efetiva e o cumprimento da pena, todos os demais efeitos da sentença são considerados secundários, né? Então, o que não for efetiva imposição do cumprimento da pena, todo o resto vai ser secundário. Então, o efeito secundário penal, que é aquele primeiro lá do secundário, não, aqui. Nós estamos estudando, então, esse daqui, ó, efeito secundário. Dentro do secundário, nós vamos agora estudar os efeitos penais secundários. Tem penal e extrapenal. Vamos lá para o penal. Penal. Dentro do penal, efeito secundário penal. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória gera diversos efeitos jurídicos, destacando-se no Código Penal. Por que eu coloquei destacando-se? Porque podem existir outros efeitos, né? Então, quais se destacam? Quais os exemplos que se destacam? Primeiro, veio uma sentença penal condenatória. Primeiro efeito, caracterização da reincidência. O que isso significa? Teve uma condenação, essa pessoa já toma um carimbo de condenada. Se ela, a partir dali, cometer outro crime, nesse caso ela é reincidente, só se ela cometer novo crime. Se ela continuar o resto da vida dela lá sem fazer mais nada, sem fazer mais nada criminoso, né? A sentença serviu de lição para ela. Ela só vai ser considerada reincidente se teve essa condenação e ela praticar novo crime. Então está escrito aqui, efeito secundário penal, caracterização da reincidência. Se posteriormente for praticado um novo crime, com todas as consequências daí resultantes, piora para progredir de regime, piora o início do regime de cumprimento de pena. A gente já viu que os benefícios são mais difíceis, demoram mais tempo para conseguir quando a pessoa é reincidente, né? Quais são os outros efeitos da reincidência que a gente estudou? Nós estudamos um efeito da reincidência aqui. Se a pessoa for considerada reincidente, na hora da condenação, lá na segunda fase de dosimetria, o juiz já vai piorar a condenação dela em 1/6 de pena. Então, tudo isso é um efeito da condenação. Você passou aqui pelo banco dos réus, você sabe como funciona e mesmo assim você foi cometer novo crime. Então, olha como eu, lei, estou piorando a sua vida. Então, um dos primeiros, caracterizou a reincidência, todas as consequências da reincidência serão aplicadas a essa pessoa. Se ela quiser um livramento condicional, o tempo que ela vai ficar cumprindo pena até vir o livramento condicional vai ser maior. Se for reincidência específica, mesmo crime hediondo ou equiparado, esquece para você esse benefício do livramento condicional. Eu vou piorar a sua vida, você sendo reincidente. Eu vou piorar a sua vida aqui nos próximos crimes que você vier a cometer, aumentando a sua pena. Então, vejam um efeito penal da sentença, que é a tal da reincidência. A reincidência, então, ela é um efeito penal. Depois, outro efeito da reincidência vai ser, um outro efeito da sentença penal, que a gente está falando efeito secundário penal, já vamos para o efeito secundário extrapenal. Fixação de regime fechado para cumprimento de pena privativa de liberdade. Vamos lembrar aqui, olha como os assuntos são todos interrelacionados, né?
Lá nas primeiras aulas, a gente estudou quais são os regimes de cumprimento de pena. E eu disse para vocês que, para o primário, ele pode iniciar o cumprimento de pena, se ele for primário, em regime aberto, semiaberto ou fechado, a depender do quanto de pena que ele pegou. Essa é a figura do primário, né? Primeira vez aqui, o que o legislador pensa? Primeira vez aqui, não sabia como que era a justiça criminal, agora vai saber. Então, vem aqui, eu vou ter um tratamento com essa pessoa que cometeu o crime um pouco mais brando. Mas olha um efeito da condenação aqui. Opa, você já passou pela justiça penal. Então, você vai iniciar um novo cumprimento de pena. Ah, você está aqui novamente? Então, ó, fixação do regime fechado para o cumprimento de pena. Ó, fixação de regime, deixa eu colocar aqui, inicial, fechado para o cumprimento de pena privativa de liberdade, né? Está escrito lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, qual vai ser a destinação da pessoa com primária e da reincidente. Aí o primário está dizendo até 4 anos, fica no regime aberto. De 4 até 8 anos, semiaberto. Mais de 8 anos, fechado para você. Se você é primário, tem essa gradação. Mas se você é reincidente, não quero conversa com você. Você vai para o fechado. Aí é bem verdade, nós estudamos isso, que o STJ, ele vai fazer uma mitigação. Vamos colocar aqui, mitigação. Lembra lá na súmula, se eu não me engano é a 269? Lá na súmula 269, o STJ vai dizer assim, olha, um efeito da condenação, o STJ vai dizer assim, olha, um efeito da condenação é que se a pessoa já cumpriu uma pena e está voltando, ou seja, ela é reincidente, ela vai ficar fechada. Porém, se a pena for até 4 anos, e as circunstâncias lá do artigo 59, ou seja, na primeira fase da dosimetria de pena, ele não teve nada que desabonasse, vamos autorizar para essa pessoa o semiaberto. Vamos autorizar o semiaberto. Só para fazer um adendo da jurisprudência aqui para nós, para ficar completo. Mas se for seguir a letra fria do Código Penal, não tem vez para aquela pessoa que está voltando ali para o banco dos réus. Um dos efeitos da condenação nesse caso é, você vai para o fechado, meu amigo. Opa, mas a pena até 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, o juiz pode te colocar no semiaberto. Esse é um outro efeito secundário penal da condenação. Outro efeito secundário, né? Esse efeito secundário aqui, configuração de maus antecedentes. Maus antecedentes que a gente sabe que é por exclusão. Tudo que não for reincidência vai ser maus antecedentes. Maus antecedentes e reincidência, eles surgem do mesmo lugar. Só que a reincidência tem prazo para acabar. Qual que é o prazo? 5 anos após extinta a condenação. Depois desse prazo aqui, né, a pessoa cometeu o crime lá no ano 2000. Condenação foi até 2015, cumpriu pena até 2015. Agora, em 2020, acabou a reincidência, passou o prazo depurador de 5 anos, lá do artigo 64. E aí, o que eu faço com essa pessoa? Será que essa sentença continua surtindo efeitos na vida dessa pessoa? Será que esses efeitos ainda existem na vida da pessoa? E a resposta é sim. O resto da vida ele vai ter a configuração de maus antecedentes. Ele não é reincidente, mas ele tem maus antecedentes. E aí, pessoal, vai nosso questionamento, né? Não teria aqui, na verdade, um caráter perpétuo? Um caráter perpétuo? Tá certo que a gente não está falando de pena, né? Porque pena, a natureza jurídica de pena é
ou privativa de liberdade, restritiva de direitos, privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, ou inimputável medida de segurança, né? A Constituição, lá no artigo 5º, ela vai vedar, vou colocar aqui, veda, pena de caráter perpétuo. Vedo, ou seja, proíbo, pena de caráter perpétuo. Pena de caráter perpétuo não pode. Mas vejam aqui que os maus antecedentes é um efeito da condenação perpétua. A pessoa pode ter passado 1000 anos também, não. Pode ter passado 100 anos, está lá na beira da cova. Ela vai continuar como maus antecedentes. Reincidência não, porque tem um prazo. Mas esses maus antecedentes aqui vão permanecer, né? O que a doutrina vai falar a esse respeito, né? A doutrina vai dizer o seguinte, olha, os maus antecedentes também deveriam ter um prazo depurador final, não pode, então, ficar muito tempo exatamente pela proibição da Constituição. Mas, concretamente acerca disso, a gente não tem nada. Apareceu uma condenação anterior, o efeito está ali da sentença. Condenação, a sentença foi prolatada com trânsito em julgado lá em 1974, o efeito dela ainda continua ativo. Para quê? Para configurar maus antecedentes. Esse daqui não some, vai aparecer lá na vida da pessoa. Já já a gente vai aprender como que a gente faz para reabilitar a pessoa e só o juiz ter acesso a isso. Mas por hora aqui a gente verifica que não. Todo mundo vai ter acesso aqui, ele vai ser parado numa blitz, vai aparecer, ela vai lá consultar ele, vai aparecer que ele tem um processo anterior lá, e isso vai macular a vida da pessoa. Esse daqui é um dos efeitos da condenação. Vejam que interessante aqui. Outros exemplos, né, que a gente tem acerca desses efeitos penais, olha lá, revogação obrigatória ou facultativa do sursi e do livramento condicional. Nas aulas passadas, quando a gente estudou suspensão condicional da pena e o livramento condicional dos benefícios penais, nós aprendemos que vai ter uma revogação, eu ia falar revogamento, vai ter uma revogação desses benefícios se a pessoa pratica, se advém uma sentença condenatória, posterior. Aí o que vai ter que verificar é, será que foi no prazo do sursi? Será que foi no prazo do livramento? Traiu o juízo? Aí é outra história para saber se o benefício vai ser revogado de forma obrigatória ou facultativa. Mas é um efeito da condenação que eu vou ter uma revogação desse benefício aqui. Então vejam que vai reverberar para todo canto essa martelada de condenação do juiz. E é uma coisa óbvia, né? Porque a sentença penal, ela tem que atender àquele princípio da justiça. Vamos fazer justiça porque uma pessoa que está chegando agora na seara criminal, ela tem que ser tratada de forma diferente daquele que faz do crime seu meio de vida. Ótimo. Então vamos lá. Conversão da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade. 44, parágrafo 5º. Deixa eu ver o que está escrito lá. Artigo. Parágrafo 5º. Está escrito assim. Sobrevinda a condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal... Peraí, deixa eu mais fácil copiar lá para outra. Para ficar aqui, né? E eu não ter que ficar compartilhando página. Aqui eu estou no artigo 44, parágrafo 5º. Vamos ler juntos isso daqui. Código Penal.
Código Penal, artigo 44, parágrafo 5º. Eu espero que vocês não estejam ouvindo a bateção que está aqui no andar em cima, que eu acho que a pessoa está ou batendo a cabeça do marido na parede, ou ela está quebrando a parede para consertar. Espero que ela esteja quebrando para consertar. Mas acho que não está atrapalhando vocês, não. Vamos lá. Código Penal. Então, olha o efeito da condenação aqui. Olha só. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se possível, ao condenado. Podendo deixar de aplicá-la, se possível, ao condenado. O que é? Podendo deixar de aplicá-la, se possível, ao condenado, cumprir a substitutiva anterior. Sobrevindo, então, uma restritiva de direitos nova, uma condenação nova, e a pessoa está cumprindo restritiva de direitos, vai lá para o juiz da execução. E o juiz da execução, então, ele vai decidir se converte essa em restritiva ou não, ou se deixa terminar de cumprir a outra. Esse daqui é um dos efeitos, então, da conversão. Não, um dos efeitos da sentença lá na restritiva de direitos. Vejam que vai ter efeito para todo lado aqui. Daí, pessoal, a importância do advogado criminalista em impedir de todo jeito, dentro da lei, né, usar de todos os caminhos para que uma pessoa não tenha a condenação. Porque o fato dela ser condenada, nós estamos vendo agora, que não vai ser só o resultado de aplicação de pena, vai reverberar aqui por todo o ordenamento jurídico, ele vai sofrer várias sanções advindas desses efeitos da condenação. Agora, nós vamos estudar nas próximas aulas uma alteração do pacote de anticrime que vai ter lá o acordo de não persecução penal. Lá no acordo de não persecução penal, faz-se um acordo com a justiça para que não exista processo. Então, nesse caso aqui, não vai ter condenação e não vão ter esses efeitos da condenação. Então, vai ser uma matéria muito importante que nós vamos estudar nas próximas aulas. Vamos lá. Próximo efeito específico lá da condenação, o efeito penal. Vedação de concessão de privilégios a crimes contra o patrimônio. Deixa eu ir lá ver, pegar um deles, vamos ver qual que é o efeito no crime contra o patrimônio. Artigo 155, parágrafo 2º. Deixa eu ir lá no 155. Artigo 155, parágrafo 2º. Aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha que a sentença penal... tem uma lei de drogas também, que é mais importante ainda do que esse. Eu vou pegar lá para mostrar para vocês. Deixa eu puxar para baixo aqui, para a gente conseguir ler. Vamos lá. Aqui. Olha lá, se o crime for de furto, por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui? Se tiver uma condenação anterior, a pessoa não vai poder fazer jus a esse benefício. Olha lá. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Esquece esse parágrafo primeiro aqui do repouso noturno, que não interessa para a gente agora, né? Aumenta a pena de 1/3. É uma causa de aumento de pena que vai incidir na terceira fase, mas isso não é importante. Olha um efeito da condenação, se ele tiver uma condenação anterior. Olha só. Se o criminoso é primário, ou seja, não tem efeito de condenação, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção e diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Olha isso daqui. O que quer dizer? Olha o que ele perde por ter uma condenação anterior. Ele vai ter um crime de furto e eu posso diminuir de 1 a 2/3, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um crime
no crime de furto, né? No crime de furto, a pena mínima é de 12. 12 dividido por 3. Eu vou, então, diminuir o crime aqui, a pena. Se ele for primário, a pena é de 1 a 4 anos. Se eu diminuir de 2/3, a pessoa vai cumprir 4 meses de prisão, 4 meses de pena privativa de liberdade. Com essa pena, então, no mínimo, se ele for primário de pequeno valor, né? Olha lá, 4 meses de pena. E ele vai perder isso se ele for reincidente. Por quê? Um efeito da condenação é afastar, porque aquele só pode ser o primário. Mas aproveitando esse ensejo, deixa eu mostrar para vocês aqui no crime de tráfico, para vocês verem como uma condenação anterior vai atrapalhar a pessoa, o nosso querido traficante. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, aí eu projeto para vocês lá. Lei 11.343 de 2006. Essa aqui acho que é mais emblemática, assim, vai tocar nosso coração sobre os efeitos da condenação. Deixa eu localizar. Artigo 33. Volta. É o 33, parágrafo 4º. E colar pra gente aqui. Artigo 33, parágrafo 4º. Eita, que letrinha pequenininha aqui. Minha idade não é capaz de enxergar. Olha lá. Então, deixa eu limpar aqui o artigo das coisas que a gente não precisa por enquanto, para eu mostrar para vocês um efeito da condenação aqui. Eu só quero o parágrafo 4º e o artigo 33 caput. Olha lá. Aqui a gente está falando do tráfico de drogas. O que é o tráfico de drogas? Ó, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, né? Vamos relembrar só aqui, ó, quando a gente fala em drogas, a gente tem que lembrar que é uma norma penal em branco. O que é norma penal em branco? É uma norma que busca seu fundamento de validade em outra norma. Aqui, nesse caso, é uma portaria lá do Ministério da Saúde. Lá o ministro da Saúde, lá no Ministério da Saúde, lá do Executivo, vai dizer o que é drogas. Então, vai estar lá tudo escrito o que é drogas, lá vai estar lá cannabis sativa, cocaína, heroína. Vamos pensar que agora com essa pandemia, né, tá todo mundo doido atrás da cloroquina, é só colocar que a esqueci o nome, cloroquina é considerada droga, que só pode ser prescrita com determinada receita, que daí, ó, acabou o povo correndo atrás desse remédio ou de qualquer outro remédio. É só colocar lá na portaria, né, lá da Anvisa, sobre drogas, que acabou o problema. Mas não é disso que a gente está falando, né? A gente tem que saber que drogas tem uma portaria identificando o que é droga, né? Quem que vai dizer isso vai ser o pessoal lá da saúde. Aqui a gente vai respeitar o que tiver na portaria. Se eu não me engano, é a portaria 388, uma coisa assim. Depois vocês dão uma olhadinha se vocês quiserem ver a portaria de drogas. Ótimo. Quem tiver cometendo qualquer um desses verbos aqui, vejam que não é só vender, e vejam, pode ser até de graça, né? A pessoa que tiver nessa situação com essa droga, ou seja, qualquer substância proibida lá na portaria, pena dela, reclusão de 5 a 15 anos. Pena é de grande potencial ofensivo, né? Não cabe nenhum tipo aqui de benefício lá da Lei 9.099. Não vai caber transação penal, não vai caber composição civil dos danos, suspensão condicional do processo.
aqui nessa primeira vista por causa da pena. Onde eu quero chegar? Olha aqui, qual o benefício aqui que vai ser afastado pelo efeito da sentença? Nos delitos definidos no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Vedada, aqui foi tirado, desde que o agente seja primário, aqui o efeito da condenação vai acabar com esse, se ele tem que ser primário, se ele for reincidente, acabou. De bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa, né? Então aqui eu tenho 5 anos, aí vamos fazer a conta. 5 vezes 12, para a gente poder saber os meses. 5, deixa eu pegar a calculadora, é mais fácil no celular. Vamos fazer a conta aqui. 5 vezes 12, 60 meses. 60 meses. Quanto que eu vou diminuir? 2/3 dividido por 3. Ó, a pessoa vai pegar aqui 20 meses. Vai dar aqui 20 meses, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, ó. Há um efeito da condenação básico aqui, no caso da droga. Se a pessoa já for reincidente em qualquer crime, ele vai perder essa causa de diminuição de pena aqui que incide na terceira fase da dosimetria. Ó. Por quê? Fiz uma dosimetria rápida aqui, sem levar em conta nada, até porque, ó, quando ele diz primário de bons antecedentes não se dedica à atividade criminosa, significa que primeira fase da dosimetria dele está ok, não teve nenhuma circunstância que o juiz valorasse negativamente. Então, a pena mínima, você pega a pena mínima de 5 anos e diminui ela de 2/3, 1 ano e 8 meses. Sobrevindo o efeito da condenação, esquece esse 1 ano e 8 meses aqui para o nosso traficante. Ele não vai ser o tal do traficante de primeira viagem. Então, um efeito da condenação é a perda desse benefício. E isso, pessoal, está espalhado por todo o Código Penal. O que acontece quando a pessoa já tem uma condenação e ela, então, não pode usufruir de vários outros benefícios que a lei traz, mas só para aquela pessoa que é primária e tem bons antecedentes. É até um pleonasmo, né? Primária de bons antecedentes, não é? Porque para você ter maus antecedentes, você não pode ser primário. Vamos lá. Coisas que a gente escuta na lei, lembrando que o legislador muitas vezes não tem conhecimentos técnicos científicos, né? Como a gente está estudando para ter. Até aqui tudo bem, gente? Eu estou achando aqui que estou falando e vocês estão acompanhando. Eu espero que sim. Se não tiverem, pessoal, então vamos lá, por favor, me falem. Os efeitos genéricos da condenação, vamos voltar lá. Né? Nos efeitos genéricos da condenação, a gente vai chamar de efeitos automáticos. Espera aí, gente, só um minutinho. A minha filhinha foi castrar, gente, eu tô com o coração na mão. Aí a veterinária tá falando que ela tá bem, que ela já chegou lá. Ave Maria. Vamos lá. Vamos lá. Efeitos genéricos e efeitos automáticos. Aqui, motivar. Específicos. Aqui é motivados. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Até agora, eu falei para vocês, quanto aos efeitos da condenação, dos efeitos penais. Aí aqui eu coloquei reincidência,
perda de benefícios, enfim. Vamos colocar o exemplo aqui, reincidência. O exemplo reincidência. Nos extrapenais, agora nós vamos falar quais são os efeitos genéricos e quais são os efeitos específicos. Extrapenais, porque vocês vão ver que nós vamos sair da esfera penal. Nós vamos para a esfera civil, nós vamos para a esfera administrativa, vamos sair um pouco da esfera penal. Qual que é a diferença entre eles? Nos genéricos, que estão lá a partir do artigo 91 do Código, eles são automáticos. O que isso significa? Decorre de qualquer sentença. Esses efeitos vão ser automáticos. E a diferença para os específicos é que o juiz precisa aplicar esses efeitos na sentença para eles existirem. Por exemplo, a perda de um cargo. A pessoa é servidora pública, praticou um crime e ela vai perder o cargo diante desse crime que ela cometeu. Para que isso aconteça, o juiz precisa fundamentar na sentença por que a pessoa vai perder o cargo. Ou um crime em que o pai ou a mãe vai perder o poder familiar sobre a criança. O juiz precisa motivar na sentença, porque é um efeito específico da condenação. Mas além, ele vai perder o direito de dirigir, precisa motivar na sentença. Diferente do genérico, que ele é aplicado a qualquer sentença, o juiz nem precisa mencionar. Vamos lá para esses efeitos, então, lá para baixo, vamos conhecer cada um deles. Então, quando a gente fala efeitos secundários genéricos, são efeitos automáticos e decorrem de qualquer condenação. Não dependem de declaração expressa na sentença. Apareceu uma sentença condenatória, um efeito automático vai ser qual? Vamos ver aqui. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar pelo dano causado. Vamos lá, ver artigo 387, inciso 4º do CPP. Vou pegar lá para vocês. 387, eu já deixei aqui no esquema. 87. Opa, escapou. 387, inciso 4. Opa, isso é o inciso 6. Olha que legal, que é esse artigo. 387, inciso 4º. A gente está no efeito genérico da condenação. Eu não quero essa parte, eu só quero o inciso 4º. Aqui eu estou no Código de Processo Penal. CPP 387. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará o valor para reparação dos danos. Peraí, deixa eu tirar essa parte aqui. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, nós estamos estudando o efeito dessa sentença condenatória, ele fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados prejuízos sofridos pelo ofendido. Olha só, pessoal, essa inovação da lei, ela diz o seguinte: todo crime advém uma reparação, né? O crime, quando tem um sujeito específico, né, uma vítima específica, vai decorrer uma reparação de danos para aquela pessoa. Vamos pensar naquele crime de lesão corporal de natureza grave, né? Poxa, a pessoa perdeu um braço e aí precisa de uma prótese, além da reparação, lucro cessante, dano emergente, o que ela perdeu e o que ela deixou de ganhar. Vamos lembrar das aulas de civil, né? O lucro cessante, o que ela perdeu?
dano emergente, o que ela deixou de ganhar? Vamos pensar que ele era um ourives e ele trabalhava com a mão. Então, o resto da vida, essa pessoa vai ficar impossibilitada para o trabalho, né? De forma ou total, uma prótese pode recuperar, mas não vai recuperar a habilidade manual dessa pessoa. Então, essa vítima, ela tem que ser indenizada. Essa indenização, pessoal, ela pode ser feita já na sentença penal. Na sentença penal, o juiz já pode fixar aqui, ó, um valor mínimo para reparação dos danos. E por que valor mínimo? Porque o valor ele vai ser liquidado, ou seja, vai se tornar líquido o quanto que realmente esse réu deve lá na sentença civil, lá no civil, não na sentença civil, desculpa. Vai pegar a sentença criminal, vamos executar lá no civil. E lá no civil, em sede de liquidação de sentença, aí sim vai se provar quanto que gastou, qual que foi o prejuízo, o que adveio desse crime praticado em dinheiro. Então, o efeito da condenação que sempre vai acontecer vai ser a obrigação, né, tornar certa, tá lá no código, no Código Penal, no artigo 91, torna certa a obrigação de indenizar pelo dano causado pelo crime. Aí eu trouxe aqui o artigo 387 para mostrar para vocês que atualmente o juiz criminal já pode fixar um valor mínimo. E é daí que surge a figura do assistente de acusação. Acho que vocês já ouviram falar no assistente de acusação. Quem que é essa figura de assistente de acusação? Nada mais é do que o advogado da vítima que atua no processo para ter isso daqui, ó. Uma das principais funções do assistente de acusação é juntar no processo provas de quanto esse crime custou para a vítima para sair uma sentença ali que ele possa liquidar lá no cível. Muitas vezes a gente pode pensar, o assistente de acusação ele está ali para ajudar o promotor de justiça. Não, a função principal do assistente de acusação é fazer com que o réu pague a indenização para a vítima, é o valor do dinheiro. Ele pode sim ajudar o Ministério Público, mas a função dele vai ser, nesse caso aqui, o assistente de acusação vai ser: vou juntar provas no processo penal de quanto essa vítima gastou, de qual foi o prejuízo da vítima para piorar a vida dela lá na primeira fase e para fazer da dosimetria, né? Um vultuoso, a STJ já falou, um vultoso valor de prejuízo, piora a vida da pessoa nas consequências do crime, lá na primeira fase, e também faz com que lá na sentença o juiz já coloque, em vez de pôr o valor mínimo, né, o advogado assistente de acusação atuando, já pode colocar um valor necessário aqui para reparação dos danos. Aí não precisa nem liquidar lá no cível, já vai direto e já executa, execução por quantia certa, já está líquida a dívida. É essa aqui o primeiro efeito da condenação automático. Às vezes vai sair um valor, às vezes vai colocar só o valor mínimo. Vamos pensar que vai ter uma sentença nossa lá, as primeiras sentenças, e o juiz não falou nada. O que a gente tem que fazer? Embarga de declaração, pergunta para o juiz, cadê o valor? Foi omisso. O embargo de declaração para corrigir, né, a omissão, vai lá e o juiz, cadê o valor aqui da sentença? Cadê o valor para eu, vítima, executar lá no cível? Isso se a gente for advogado da acusação, né? Se a gente for assistente de acusação. Se a gente tiver pelo réu, a gente não vai fazer isso, porque isso é contra o réu. Mas a vítima, ela tem o direito de executar. Isso aí a gente aprende em ação civil ex delito. Ação civil ex delito. Vamos para a próxima. Ação civil ex delito, que é matéria processual penal. 2. Segundo efeito da condenação, que é automático, genérico e automático. Perda
em favor da união, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. O que ele vai perder em favor da união? O que vai ser confiscado? Esse aqui é o efeito confisco. A. Os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Objetos do crime, pessoal. Objetos do crime, né? Aquela arma com numeração raspada, aquela balancinha de precisão, aquele petrecho para fabricação de moeda, esses utensílios utilizados no crime, que podem ser diversos, eles não serão devolvidos, eles vão ser apreendidos e a perda vai ser em função da união. O carro que se usava para praticar o sequestro, e por que ele está dizendo aqui, né? Ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Vamos pensar aqui, eles roubaram o carro da pessoa A, levaram o carro do Tício embora. E eles usaram esse carro para cometer sequestro relâmpago. Pegavam o Mévio e o Caio, colocavam de reféns no carro, fazia saidinha de banco. Nesse caso aqui, pessoal, a perda não vai ser a favor da união. O carro vai ser devolvido lá para a pessoa que teve o carro roubado, o Tício, né? Ressalvado o direito dele de cobrar perdas e danos para o réu lá, decorrente do crime, né, do crime de roubo. Vamos pensar que, além do dano moral sofrido, ainda destruíram o carro dele. Ele tem direito de ir lá buscar, coloca um assistente de acusação aí no processo criminal para cobrar dessas pessoas que levaram o valor correspondente ao conserto do carro. É que é difícil a gente verificar na nossa vida prática, né? Porque a clientela do direito penal é uma clientela que não vai ter nada para pagar. Não consegue pagar nem a multa do processo, né? Quem dirá um crime que venha a ter uma execução civil. Mas, a depender do réu, que atualmente, e ainda bem, a gente tem bastante réu com dinheiro, né? Eles podem devolver o produto do crime. E ele vai ser devolvido para a União, salvo se tiver um dono, né? Se esse dono for de boa fé. Depois, eu vou perder também, eu não, o cliente nosso vai perder em favor da União o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ou valor equivalente ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando localizarem no exterior. Aqui, pessoal, a gente se lembra do exemplo lá do Abadia, né? Aquele traficante que mudou o rosto, né? E ele tinha um imóvel lá em Jurerê Internacional e houve um grande leilão, né? Ele tinha vários relógios de marca e várias coisas que foram perdidas em favor da União, esses produtos, né, cujo dinheiro que comprou esses produtos foi do crime, foram perdidos em favor da União. E aí promoveram um grande leilão dessas peças. Um relógio, um computador, quadros, todos perdidos em favor da União, e foi feito um leilão, o dinheiro foi para a União. Então, essa perda em favor da União, esse reflexo aqui, esse efeito da sentença penal, pode ser lembrado nesse exemplo. Vamos lá. As condenações por infrações, as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime aos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento ilícito. Lícito. Então, o que eles vão fazer aqui? Nos crimes a partir de 6 anos. Vão fazer um balanço patrimonial. Opa, você declara que você recebe R$1.000 por mês, mas você está andando por aí de Jaguar? Então, a diferença significa o lucro do crime. E esse lucro do crime também vai ser perdido em favor da União. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor dessa diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. É um efeito, então,
da condenação, pessoal, a perda dos valores dos bens advindos do crime. Você ganhou a vida, seu cliente ganhou a vida com o crime, vai perder em favor da União. Então, nós vamos falar dos efeitos secundários, são 9h30. A gente volta às 9h50 para falar dos efeitos secundários da condenação. E aí eu espero que vocês tenham dúvidas, para eu não ficar aqui falando sozinha. E aí eu acho que vai dar tempo até da gente falar sobre reabilitação criminal. Então, eu vou projetar aqui, nós estamos no intervalo, e eu vou aqui ligar para a veterinária para saber notícias da Melissa. Intervalo. Voltaremos às 9h50, né, gente? A gente que é mãe fica super preocupada, né? Falar para vocês o que eu fui arrumar. 25. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Não quero aluninho perdido que vem aqui e fala: ué, cadê a professora? Estamos no intervalo. Então, vou deixar a telinha projetada aqui para vocês, pessoal, e a gente volta em instantes após o intervalo. Olha eu que pequenininha. Beleza? Deixa eu ver que tá todo mundo aí. Carla, só a mulherada, só as mulheradas. 5 aluninhos. Até já, meninas. Até já. Um beijo para vocês, a gente volta já já.
Oi, pessoal, vamos retornar à nossa aula aqui, tá tudo bem? Carla, Fernanda, G, Lu, Natália, tudo bem? Tá faltando o Ezequiel, nosso fiel aluninho. Até aqui alguma dúvida, pessoal, que eu possa esclarecer? Não havendo dúvida, eu vou continuar aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Tranquilo, professora. Tranquilo. Então vamos tudo lá. bem, professora. Dúvidas? Legal. Vamos lá, meu bebê já tá bem, já foi anestesiado, acho que já vão castrar agora. Coração da mamãe tá... Ai, gente. Bicha véia fraca, né? Vamos lá. Efeitos, então, secundários específicos. A gente estava no genérico, agora no específico. O que eu preciso lembrar desses efeitos específicos, meninas? Que no específico, o juiz precisa motivar a sentença, precisa dizer o motivo pelo qual esse efeito está sendo aplicado na sentença. Diante do exposto, declaro a perda do cargo do funcionário tal. Então, esses efeitos aqui específicos vão depender de motivação do juiz. Vamos lá. E depois a gente vai para o artigo para a gente ler um por um. Então, efeitos secundários específicos são aqueles que não decorrem meramente da condenação, ou seja, não são automáticos, exigindo a lei requisitos específicos. Além disso, é necessário que o juiz justifique a aplicação de tais efeitos da sentença, não sendo, portanto, automáticos, requisitos específicos. Então, o Código Penal colocou lá, ó, o que pode acontecer com uma pessoa que é condenada. Porém, para que isso aconteça, pode ser que haja lei especial versando sobre isso, e aí os requisitos devem ser cumpridos, ou o juiz tem que motivar, dizer de forma fundamentada a aplicação desses. Vamos lá. No primeiro inciso dos requisitos específicos, nós vamos ter algo grave, ó, com a condenação, o efeito grave da condenação. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Olha só. Então, um dos efeitos da condenação pode ser perda de cargo. A pessoa perde o cargo que entrou com concurso público, função pública, uma gratificação pública, ou até um mandato eletivo. Para isso, já tem algumas observações, né? No caso do mandato eletivo, pode perder o cargo? Sim, está lá escrito na Constituição, e lá na Constituição, vamos lembrar que a Constituição é mais nova que o Código Penal, ela vai dizer que é um efeito automático da sentença. Cometeu crime, automaticamente você perde o cargo. Mas, para que isso ocorra, vamos passar por alguns filtros, né? Se for cargo de senador, deputado federal, lá na esfera da União, né, um cargo eletivo lá na esfera da União, os congressistas lá, vai ter que mandar para a mesa respectiva da casa, para que se delibere sobre a perda do cargo, advindo, então, do efeito da condenação. Então, não é simplesmente o juiz colocar aqui, manda lá para a casa legislativa para que ela decida. Então, vamos ver aqui o que está escrito acerca desses efeitos na esfera penal. Na linha A, está assim: quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever com a administração pública. Lembre-se que o legislador ele vai tratar de forma mais pesada se o crime for cometido por um servidor público. O servidor público, ele está lá para nos servir. Então, se ele está ali e comete um crime, né? E esse crime é advindo de abuso de poder ou violação de poder com a administração pública automaticamente não quer essa pessoa lá. E aí, vamos colocar aqui
a explicação. É necessário que o ilícito tenha sido praticado no exercício das funções do agente. Com a perda do cargo, o condenado não mais poderá exercê-lo, ainda que reabilitado. Isto é, poderá se reintegrar à situação, não poderá se reintegrar à situação anterior. Nada impede que após a reabilitação venha prestar novo concurso, né? Mas pensem só, né? Aí o que a explicação está querendo dizer? Quer dizer o seguinte: se a pessoa estava lá no exercício da função pública, veio a condenação, e essa condenação for por crime praticado nesse exercício, a administração pública não te quer aqui, meu amigo. Você vai embora. Ele não quer, você vai perder seu cargo. Ele não pode voltar para o cargo com a reabilitação criminal. Depois do período de cumprimento de pena, reabilita, ele quer voltar, preencher aquele cargo que estava lá vacante. Não pode. O que ele pode fazer? Tentar novamente, né, prestar o concurso e voltar. Coisa que vai ser muito difícil, porque atualmente os concursos eles têm um critério subjetivo. Né? Para poder ingressar na carreira pública, você não pode ter condenação anterior, ainda mais uma condenação anterior contra a própria administração pública. Você perdeu o seu cargo a bem da administração pública, você vai querer voltar? Difícil. Mas a lei está dizendo aqui, como o critério é subjetivo, eles podem escolher, o único jeito de você voltar vai ser por um novo concurso. Não tem jeito de você voltar à situação antes que, situação coante, não tem como. Essa é a linha A. A linha B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade superior a 4 anos, nos demais casos. Olha só, quando a pena, então, essa diferenciação é a seguinte. Quando a pena é tempo igual ou superior a 1 ano e não chega a 4 anos, vai perder o cargo se ele tiver com abuso do poder no exercício da função. Agora, quando a pena for maior, superior a 4 anos, aí nesse caso, não interessa, você vai perder o cargo, não interessa se tiver relação ou não com a sua profissão ali pública, você vai perder, né? Então tá lá. Quando for aplicada a pena de liberdade, por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Não precisa haver relação com o exercício do cargo ou função. Observação. Com relação ao mandato eletivo, né? Mandato eletivo, vamos lembrar o que é isso? Voto. Com relação ao mandato eletivo, aplica-se a norma constitucional. Está lá o artigo 15, inciso 3º, que diz que é um dos efeitos da condenação à perda. Basta a condenação penal irrecorrível por qualquer infração, crime ou contravenção, para que ocorra a suspensão do direito político e, por consequência, a perda do mandato eletivo, salvo hipótese do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, que é dos congressistas. Vamos lá, deixa eu pegar lá na Constituição Federal. Vejam como as matérias elas vão se fundindo, né? Vou pegar o artigo 55, parágrafo 2º, para a gente analisar aqui. Localizar. Eu tô ficando craque aqui. Achei. Voltando. Olha que importante. Ah, mas eu peguei a parte revogada. Foi mal. Teve uma alteração aqui. Em 2013. Deixa eu alterar. É esse parágrafo 2º que a gente quer. Vamos lá. Artigo 55, parágrafo 2º da Constituição. Perderá o mandato deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro, que deixar de comparecer na sessão,
que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, coisa que não interessa, quando decretar a justiça eleitoral, na ficha limpa lá, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Olha lá. Parágrafo 1º. Não, eu quero parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, 2 e 4, a perda do mandato, que eu tenho um mandatário, que é o nosso mandatário, nosso deputado federal, nosso senador, será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal, por maioria absoluta. Vamos lembrar a maioria absoluta? Metade das cadeiras mais um, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Então vejam que a Constituição, ela vai proteger o mandato de um congressista. E por quê, pessoal? Porque quem colocou ele lá não foi um concurso público. Quem colocou lá foi a vontade popular do povo, é o voto. Então, quando uma pessoa ela está exercendo um mandato por um voto, a Constituição vai dizer o seguinte, ó, nesse caso aqui, não vai ser um efeito da sentença penal, mesmo que de forma fundamentada, que vai tirar seu mandato, né? Se você sofrer uma condenação criminal e a sentença transitou em julgado, né? Quem vai decidir serão os seus pares. Vamos mandar lá para a casa respectiva. Se for deputado, manda para a Câmara dos Deputados. Se for senador, manda lá para o Senado. E aí, vamos decidir se você vai perder ou não. Então, essa daqui é a observação quanto aos congressistas, né? E aí, pelo reflexo da Constituição nas demais esferas, né? Nós também vamos replicar lá para o caso da Assembleia Legislativa e também para o caso dos vereadores. Vamos replicar o princípio da simetria. Tudo que acontece aqui em cima reverbera para as situações abaixo também, né? Quando o cargo for vitalício, quais são os cargos vitalícios que nós temos? Vamos lembrar? Nós temos cargos vitalícios lá no Tribunal de Contas, nós temos cargos vitalícios, ou seja, nunca vai perder o cargo, salvo por sentença condenatória transitada em julgado, que é esse efeito aqui, do promotor de justiça e do judiciário. Então, Ministério Público, órgão do Tribunal de Contas, pessoa lá do Tribunal de Contas, juiz do Tribunal de Contas, o servidor do Tribunal de Contas e o juiz, essas pessoas, elas têm cargo vitalício, ou seja, não perdem o cargo por pressão política, não vai perder o cargo por processo administrativo, vai perder o cargo se tiver uma sentença condenatória, né? Então, como que vai ser aqui nesse caso? Tendo uma sentença condenatória, o juiz fundamentando, perde o cargo? Não. Esses têm lei específica, né? Lá no caso da magistratura, tem a lei, tem a LOMAN, que vai, então, trazer as especificações de como essa pessoa vai perder o cargo, né? Então, vai seguir lá a norma pertinente, ou seja, também vai passar como se fosse um cargo eletivo, né? Também vai passar sobre o crivo lá do tribunal para saber se a pessoa perde ou não o cargo. Então, vamos pensar que para perder o cargo de forma automática, vamos pensar no servidor que não seja nem com um cargo eletivo e nem tenha vitaliciedade. Esses dois casos aqui vão depender de normas atinentes à profissão dele. 3. Terceiro efeito da condenação. Genérico não, específico, que precisa de fundamentação. A incapacidade para o exercício de poder familiar, da tutela ou curatela nos crimes dolosos, sujeito à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra o filho, filha ou outro descendente ou outro tutelado ou curatelado. A lei está querendo dizer aqui, né? Se praticar um crime contra a criança
Um dos efeitos da condenação pode ser a perda do poder familiar. Não precisa nem ser criança, pode ser tutelado. A pessoa foi interditada e o tutor ficou ali com a tutela, responsável por ele, pelos efeitos civis da vida dele, ele é responsável. Cometer um crime contra essa pessoa, você pode perder o poder que você exerce por essa pessoa. É um efeito da condenação. Observação. A lei do Estatuto da Criança acrescentou, né, no artigo 23, parágrafo 20, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito a pena de reclusão contra o próprio filho. Então, vamos pensar aqui numa situação em que o pai estupra a filha, uma filha. Nesse caso, ele pode perder, o efeito da condenação é a perda do poder familiar sobre essa filha. Vai ter visita, a pessoa saiu lá da cadeia, ficou 6 anos presa, ainda essa criança continua criança ou adolescente, não tem direito à visita. Ele tem que pagar alimentos, mas ele não tem como conviver. Ele só vai perder os efeitos da sentença, só vai atingir aquela criança específica. Triste isso, né? 3, inabilitação para dirigir veículo. Quando utilizado como meio para a prática do crime doloso, nessa hipótese, somente é aplicada quando o veículo é utilizado como instrumento para a prática do crime doloso. Eu usei, então, o meu automóvel de forma imprudente, saí fazendo racha, atropelei umas pessoas. Um efeito da condenação vai me suspender a carteira de habilitação por tanto tempo. Aí vão nos socorrer lá do Código de Trânsito para verificar a penalidade. Da mesma forma, nesses 3 casos aqui, precisa o juiz motivar esses efeitos da condenação. Então, deixa eu projetar a telinha para vocês aqui. Vamos voltar lá para eu mostrar para vocês como isso aparece no nosso Código Penal. A partir do artigo 91. Localizar. Opa, 291. Não. 91. Vamos lá. Minimizo aqui. São efeitos da condenação. Aqui, efeitos automáticos. Vamos rememorar. Efeitos automáticos. Número 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Automaticamente, cometeu um crime, o juiz precisa fixar valor mínimo na condenação, né? Remitir vocês lá para o Código de Processo Penal, daqui a importância de se ter um assistente da acusação, da vítima, contratar um assistente da acusação para fixar esse valor mínimo, junto atestado médico, junto a carteira de trabalho, junto o valor que ela deixou de ganhar, para poder, na execução, já ressarcir os valores a título de danos materiais e danos morais. Lembrando que o STJ diz que eu posso cumular dano material com dano moral, dano psicológico, ó, cumulo tudo. Então, efeito automático aqui, específico, automático, não precisa de fundamentação, torna certa a obrigação de indenizar. 2, perda em favor da União, ressalvado lesado ou terceiro de boa-fé. O que o condenado vai perder? Instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Né? Isso aqui na execução é interessante, né? Uma vez eu tenho, não, ainda tá rolando ainda, que a pessoa está cumprindo. A pessoa foi e devastou um grande espaço de área verde, de proteção permanente, com um machado. E apreenderam o machado dessa pessoa. Lembro até hoje do despacho do juiz, e eu falei, nossa, que coisa estranha. E lá no despacho do juiz era para dizer o que ia fazer com o machado, né? Que ele estava fundamentando que ia perder esse machado em favor da União, e a manifestação dele foi aqui, ó. Que interessante.
para ressalvar o direito de terceiros de boa-fé. Publicou lá no Diário Oficial para saber se o machado não pertencia a alguém, né? E aí deixou transcorrer o prazo, ninguém vai lá ler Diário Oficial para saber se o machado vai ser devolvido, mas eu lembro que veio essa publicação para falar acerca do machado, né? Imagina só, lá no fórum, lá, o machado lá da pessoa, ainda perguntando se ia ter alguém que ia querer esse machado, senão ia perder em favor da União. Olha só, é um dos efeitos da condenação que a gente vê na prática. Claro que a gente gosta de ver os relógios caríssimos do Abadia sendo vendido a preço de banana, né? Um relógio vale 10 mil dólares, você vai lá e consegue comprar por 1.000. Ah, mas era do traficante. Como diz o nosso ilustre jurista, o cãozinho dos teclados lavou, tá novo, né? Não sei, aí já é com cada um. Mas, vamos lá. Instrumentos do crime, produto do crime, vamos perder tudo em favor da União. Poderá ser decretada aqui o proveito do crime, que nós já tratamos. Depois, na hipótese de condenação por infrações que a lei comine pena superior a 6 meses, poderá ser decretada a perda do produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença, que é o lucro do crime, né? Vamos lá para baixo aqui, automático. Aqui, os efeitos específicos da condenação, no artigo 92, então no artigo 91 é efeito automático, toda condenação tem. Artigo 92 é específico, o juiz precisa motivar. E se tiver abrangido por lei especial, então o juiz só notifica o órgão competente para que ele tome as decisões cabíveis. São também efeitos da condenação, perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, né? Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso ou violação de dever contra a administração. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, aqui não precisa ser fato relacionado ao serviço público, mas se for funcionário público, perde a função. Incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeito à pena de reclusão cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra o filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. Efeito específico precisa de fundamentação para destituir poder familiar. Lembrando que não existe mais pátrio poder, né? Patriarcal, pai, não. Igualdade entre mãe e pai, então a gente chama de poder familiar. Pode destituir o pátrio poder? Não. Pode destituir o poder familiar de um pai que foi preso, ou uma mãe que foi presa por tráfico de drogas? Não, tem que ser contra aquele tutelado ou curatelado. Um crime doloso contra essas pessoas, né? Não é outro tipo de crime, mas um crime motivado contra aquela pessoa. Inabilitação para dirigir veículo, veículo quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. Aqui, os efeitos de que trata esse artigo, que é o artigo 92, não são automáticos, ó, devendo ser motivadamente declarados em sentença, ou seja, se for para aplicar, o juiz precisa motivar. E o assistente da acusação vai ficar lá pedindo para o juiz para aplicar esses efeitos lá para o réu. Então, esses aqui foram os efeitos da condenação. Ó, terminamos a parte do livramento condicional, seguimos para os efeitos da condenação. Eu vou deixar para a próxima aula para a gente falar tanto da reabilitação como da medida de segurança, porque nós precisamos estudar, e aí nós vamos dedicar um tempo maior do nosso estudo para a questão da prescrição penal. Prescrição penal é algo muito importante. Então, na próxima aula, eu vou tratar com vocês da reabilitação, espero, né, que eu consiga falar da reabilitação e da medida de segurança, para que na próxima aula a gente já comece a falar da prescrição penal, que é super importante para nós, é um tema
crista da onda, que agora tiveram algumas modificações. Para mim, já está aqui ok, os efeitos da condenação penal, efeito genérico, efeito específico, penal, extrapenal, está ok. Alguma dúvida, pessoal, que eu possa esclarecer com vocês? Vocês já estavam lembrando desse tema, temática nova? Posso ajudar vocês em alguma coisa quanto a isso? Semana que vem eu acho que eu vou colocar alguma atividade aqui para valer pontos para nós aqui, para que vocês façam a atividade, porque por enquanto a gente não tem nenhuma previsão, né, do retorno das aulas, então se é assim eu já vou passando umas atividades aí, vou ver se eu passo verdadeiro ou falso, algumas questões da OAB para vocês fazerem, né? Quanto às peças, elas estão lá, não sei como que vamos fazer. Havendo alguma previsão, eu já peço para vocês confeccionarem elas e dou um prazo para vocês entregarem. E aí? Ok, galera? Não tendo dúvidas, eu vou encerrar nossa transmissão. Um beijo, G. Olha, eu adorei a sua postagem, viu? Eu tava com a cara meio torta. Beijo. Não entendi, desculpa. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Ótima semana para vocês. Tchau, Fê. Que voz grossa, menina. Com a voz rouca, coisa linda. Um beijo para você. Beijo. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, Lu. Beijão. Outro. Fica com Deus. Amém. Você também.